Retornando e dando início ao grande expediente, peço ao senhor secretário, vereador Hélder Evangelista, que faça a leitura de requerimentos. Senhora presidente, ainda temos aqui uma indicação, a número 074/2015. Requeremos a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para que informe a esta Casa os gastos com o programa de captação de esgoto desde sua criação. De autoria dos vereadores Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira, vereador Carlito Alves dos Santos e o vereador Hélder Evangelista. Temos também duas correspondências recebidas. O ofício 165/2015, Gabinete PMV. Senhora Presidente, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência a portaria 169/2015, assinada pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, nomeando os membros para o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Solicitamos a Vossa Excelência que dê ciência do teor destes aos demais membros dessa Casa Legislativa. Ofício número 156/2015, Gabinete PMV. Senhora Presidente, o vereador Hélder Evangelista, por meio da indicação número 042/2015, solicita ao prefeito municipal que interceda junto ao órgão competente para que providencie medidas cabíveis para garantir maior segurança ao terminal rodoviário de Viçosa, às pessoas que no local transitam. Comunico a Vossa Excelência, ao autor do pedido e aos demais vereadores, que o pleito foi encaminhado ao senhor secretário municipal de administração com a recomendação de que sejam tomadas as providências necessárias. Atenciosamente, Luciano Pelvezan Leme, secretário municipal de governo. Obrigada, senhor secretário. Estamos recebendo no plenário dessa casa o ex-vereador e hoje prefeito municipal, o prefeito Ângelo Schecker, que está aqui cumprimentando os vereadores e trazendo ordem a essa casa. Vamos, então, está em discussão as proposições avulsas. Vereadores, professor Idelmino, vereador Geraldo Deusdedite, Geraldinho Violeira, vereador Lidson Lenner. Muito obrigado, senhora presidente. Eu volto a essa tribuna para pedir aprovação aos demais colegas de duas indicações. Uma, solicitando ao Poder Executivo que dê manutenção às vias rurais, principalmente aquelas que o transporte escolar, né, faz uso. A gente sabe muito bem, né, que quando acontece as chuvas nessas vias que fazem o transporte escolar, muitas das vezes pode acontecer da criança até chegar atrasada na escola ou até nem chegar, exatamente porque fica realmente intransitável. Então, esse momento em que, né, é período de chuva, mas infelizmente não está caindo a chuva desejada, seria exatamente o momento para poder fazer a limpeza, né, fazer a adequação dessas vias, para fazer o atendimento principalmente para as nossas crianças e também para o produtor rural, né, que eu estou sempre ali na feira, vira e mexe tem um produtor reclamando que está tendo dificuldade para chegar até a cidade em dia de chuva, para poder trazer os alimentos para poder serem negociados ali na feira. E uma outra indicação, aí eu gostaria aqui, né, que todos prestassem bastante atenção na questão do objeto dessa indicação, que é em relação à prestação de contas do Carnaval. Tá?
Nós tínhamos aqui agendado, né, até saiu em pauta não oficial aqui na casa, que o senhor secretário de Cultura, o vereador Geraldão, viria a essa casa para poder prestar contas do Carnaval, né, isso não aconteceu, e então eu estou tendo aqui a liberdade de solicitar toda a documentação referente ao Carnaval, cópia de empenhos, cópia de processo de contratação de serviço. Aí, cópia de contratação de serviço, entra tanto aquele serviço que teve necessidade de processo licitatório, quanto não. Cópia dos contratos e cópias de notas fiscais, né? Exatamente para fazer aqui de forma legítima o trabalho da Casa Legislativa, né? Que é fiscalizar de que maneira os recursos estão sendo gastos, independentemente de qual pasta, independentemente de qual secretaria. Então, peço aí a aprovação dessas duas indicações dos demais colegas. Obrigado, boa noite. Obrigada, vereador Lidson Lene, logo depois vereador Geraldinho Violeira. Vereador Geraldinho Violeira, logo depois vereador Lidson Lene. Obrigado, senhora presidente Marilange. A quem eu cumprimento aqui os nobres vereadores, público aqui presente, quem nos assiste em casa, pela TV Viçosa, Rádio Universitária FM, pela internet. A minha vinda aqui nada mais é, e oportuna aqui a presença do líder do prefeito e até mesmo o prefeito municipal, talvez uma falta de comunicação que existe na administração pública. A minha indicação vem a ser para que o artigo 5º da lei número 2.319 seja atendida. O artigo 5º da lei municipal que dispõe de concessão do passe livre aos portadores de necessidades especiais. A comunicação que eu vejo e a dificuldade que o departamento está tendo é com relação à junta médica, que é composta de 3 médicos indicados pela Secretaria de Saúde, que comprovará a necessidade especial mediante ao laudo que informará se o beneficiado vai ser atendido ou não. Nada mais é para que a Prefeitura, o órgão municipal, a Secretaria de Saúde, se atenta a essa necessidade que existe lá, a uma demanda crescente, e eu acho e tenho certeza que essas pessoas que já têm a necessidade especial, eu acho que 100% daqueles laudos, daquelas pessoas que estão lá necessitando desse vale de transporte, vai ser necessário. Só atenção, agradeço a todos e boa noite. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Lidson Lene, agora sim. Logo depois, vereador João de Jusino, vereador Helder Evangelista. Obrigado, senhora presidente. Vamos começar pela foto? Bom, essa indicação para o nosso executivo é que a gente possa, que a fiscalização possa atuar autuando essas pessoas que estão em desacordo, trabalhando em desacordo com o Código de Postura do nosso município. Passando lá aqui perto, em frente ao antigo Hotel Rubim, a gente tem uma guaritazinha, um ponto de ônibus, que muito utilizado por ser o centro da cidade, e os fundos, a parte de trás desse ponto de ônibus está sendo usado como um outdoor. E de tanto ser utilizado, já está enferrujando, a depredação ao patrimônio está ocorrendo, e cada vez mais tira um e põe outra propaganda. Só gostaria de passar, Mônica. Então vocês podem ver, isso aí é a parte de trás do ponto de ônibus, perto da estação. De um lado já colocaram, arrancaram, do outro ainda tem as propagandas. Aí nas imagens mais fechadas, aí temos, nem prestei atenção no que diz ali, que dia que vai ser a festa. Temos essas propagandas, e do lado temos onde já teve as propagandas e tirado. Então, pedi
para fiscalização tomar as devidas providências de acordo com o nosso código de posturas, para que isso não ocorra mais. E tenho certeza que em muitos outros locais isso também está ocorrendo. Tenho ainda aqui um pedido para análise do IPLAN com relação à rua Maria das Dores Gonçalves, no bairro Residencial Silvestre. Inclusive, a denominação dessa via foi até feita em 2011 pelo vereador João de Josino. E eles estão querendo prolongar essa via, uma vez que tem um espaço para prolongamento da via. Então, antes de trazer o projeto, pedi ao IPLAN para que nos auxilie nessa situação. A gente pode ou não pedir, entrar com um projeto aqui para prolongamento da via. Né? Isso tudo a pedido de moradores daquela região. Então, temos aqui um pedido para reforçar uma pintura de uma faixa de pedestres próximo à Escola Lápis de Cor. Temos aqui também pedido para que se coloque um agente de limpeza na rua São Geraldo, no bairro São José, também atendendo a pedido de moradores. E temos aqui também pedido, hoje eu passando perto ali, hoje pela manhã passando perto ali na rua Doutor Horta, tinha algumas pessoas aguardando para que o ponto de atendimento do SAAI fosse aberto, que lá abre das 9 às 15h30. Então, muita gente questionando o horário de atendimento, que começa um pouco tarde e termina muito cedo. Então, para que se veja, né, a possibilidade de se estender esse horário de atendimento naquela unidade de atendimento do SAAI. A gente vem também na mesma rua, a rua que eu estou pedindo análise do IPLAN para prolongamento da rua, para extensão da rua, colocar 2 luminárias nessa mesma rua, Rua Maria das Dores Gonçalves, no Residencial Silvestre, que os postes, de acordo com a fotografia que a gente tem, já estão colocados, né? Simplesmente eles pedem a luminária. A gente sabe que é um problema sério, já estive conversando por causa de outras indicações que eu fiz ao Executivo com o secretário de Governo, Luciano, né? O tanto que é demorado os pedidos, né? Tanto problemas aí, a CEMIG, mas tenho certeza que eles vão olhar com carinho essa situação para que isso possa ser resolvido. Obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador João de Josino. Logo depois, vereador Helder Evangelista. Aproveitando um gancho que o vereador falou a respeito, o Geraldinho, das pessoas, né, deficientes, especial, eu acho, Geraldinho, pelo tanto que já usa essa carteirinha, eles não precisaram nem passar no médico. Isso para mim é uma falta de respeito. Eu tenho uma menina especial, precisa ela ir passar no médico para receber, para renovar a carteirinha, carregar a carteirinha? Não precisa. Precisa aquelas pessoas que estão reivindicando agora. Aí tem que fazer o exame, sim. Né? Às vezes, dependendo da situação, às vezes nem precisa fazer. Viu? Eu acho muito, muito errado, viu, rapaz? A parte do vereador. Pois não? Agradecer a parte do vereador. Só completando, vereador, essa lei ela foi de autoria desse plenário, dessa legislatura. Então, nada mais do que justo, né, valorizar o serviço do Legislativo e o preço que é pago pelo município. São R$70 mil a todos os contemplados por essa lei. Obrigado. Luciano, eu vou passar uma foto ali, meu amigo. É uma indicação que eu fiz, mas essa indicação vai ao secretário de governo, mas lá você vai ter que fazer um pedido à CEMIG. Isso aí é um morador lá do Colégio Viçosa. Se você vai ver a situação, está dando para passar. Pode passar, ô menino. Está vendo, Luciano? Essa árvore está com os galhos já bem podre, pendurado, em cima do fio de alta tensão. Embaixo aí, eu não sei se tem uma foto para mostrar, é um ponto de ônibus, né, sem um abrigo. Né? Se você reparar bem, você pode ver que ela está toda amontoada em cima da extensão. Se vinha, assim, eu ainda falei, graças a Deus, que nós não tivemos assim, uma chuva pesada de vento.
porque se nós já tivéssemos uma chuva pesada de vento aqui em Viçosa, essa água já tinha, uma parte dela já tinha caído em cima desse fio de alta tensão e levando, às vezes, até a morte. Tá? Mas descendo também, só para reforçar, descendo a via alternativa, da Paraná Peça para cá, está pior do que isso aí. Então não adianta, depois que matar, que vem todo mundo, né, para cobrar, para cortar, não adianta. Tem que cortar a raiz antes. É igual lá dentro de Belo Horizonte. Quantas pessoas morreram dentro daquele parque lá? Né? Então, olhe isso com carinho, pede a CEMIG, o Marquinhos não tem, ele não tem equipamento para fazer isso aí. Tem que ser aquele caminhão que tem aquela caçambazinha, né, e a CEMIG até desligar, desligar para fazer essa poda. Uma parte o Marquinhos faz, mas nesse local aí ele não faz. Então, eu gostaria que você olhasse, assim, dormisse com isso aí, porque está muito perigoso. E os moradores lá em frente ao Colégio Viçosa pediu para mim fazer essa indicação e passar, né? Muito obrigado, viu? Para o uso da tribuna, o Helder Xerim. Muito obrigado, senhor presidente de exercício, meio quilo. Eu fiz uma indicação aqui a 063. Por favor, poderia colocar as fotos para mim? Essa indicação é porque nós já tivemos o carnaval já se encerrou praticamente aí quase uns 20 dias, e tem escolas de samba que largaram os seus carros alegóricos espalhados na cidade. E, inclusive, ainda consta um em frente ao Bradesco. Pode pôr, por favor? Esse carro alegórico está aí desde que se encerrou o carnaval, ocupando 2 vagas, e sendo que Viçosa, nós já temos um problema seríssimo com o estacionamento. Então, eu acho um absurdo o presidente dessa escola de samba não tomar providência e largar esse carro alegórico, né, a Deus dará na cidade, ocupando a vaga de 2 veículos. Certo? E sem contar que é uma área de rotativo. Então, eu acho que gostaria de pedir até ao Luciano, estou encaminhando para a Cultura, que solicite ao Geraldão que entre em contato com o presidente dessa escola e providencie a retirada desse carro alegórico. Certo? Pode passar, por favor? Pode tirar, né? Bem, gostaria aqui também de agradecer ao Executivo, leve as minhas considerações, Luciano, ao prefeito, por ter tomado imediatamente as medidas necessárias, né, que deu as providências necessárias, para que se dê mais segurança ao terminal rodoviário. Agradeço muito pela resposta, tá, porque realmente as pessoas que por ali passam, os passageiros, não há segurança nenhuma. Então, fico agradecido e muito obrigado a vocês. No momento é só. Com a palavra agora é a Heloísa. Só um minutinho, ainda tem um tempinho, ele me pediu a parte ali, por favor. Vereador, que a Ana Laura estava na frente, por isso que você não viu, eu levantei aqui e tal. Mas, realmente, com relação ao carro alegórico, estou atrasado, mas eu tentei falar antes. Realmente, eram até 2 carros, tinha um perto do Telemais ali, e de lá eles retiraram, que ficou um bom tempo também. E agora resultou que é dali. Inclusive, quase a gente fazia a mesma indicação hoje, mas parabenizo o senhor. Justamente, mas na verdade não seriam 2, seriam 3, que havia um aqui que foi retirado esse final de semana passado agora. Ah, então é muito carro, né? Com a palavra a Heloísa. Boa noite, presidente e vice-presidente Meiquilo, Helder Xerim, todos os vereadores e todas as vereadoras, público presente, os que nos assistem pela meios de comunicações e todos os membros dessa casa.
A minha reivindicação é sobre o asfalto da rua José Augusto da Silva, em Nova Viçosa. Que a estrada está de chão, está precisando de asfalto. E a outra indicação é sobre a lâmpada queimada na rua William Ramos, no bairro Vale do Sol. Porque é um trecho, né, que passa, são as duas lâmpadas queimadas, o pessoal está com medo de passar nesse local à noite. É por isso que eu peço para a CEMIG colocar, se for a serviço da CEMIG, colocar o mais rápido possível as lâmpadas no poste. E a outra indicação é a rua Goiana, no bairro de Fátima. É sobre as pedras, é calçada, mas de pedra. E as pedras estão soltando, e os moradores... Aí eu passei por lá e eles me falaram, Heloísa, peço que seja o asfalto, melhor para a gente. Porque estando asfaltado, aí não tem como ficar preocupando com a estrada de pedra fincada. Mas só isso, obrigado. Com a palavra o Alexandre. Boa noite, senhor vice-presidente. Boa noite aos demais e todos que nos ouvem. A indicação que eu fiz de 064, assinada pelo vereador Helder e eu, nós pedimos, a pedido dos moradores do bairro Boa Vista, que se fizesse uma operação de tapa-buraco nas ruas 1º de Maio, na rua Aristeu Fernandes e rua 12 de Outubro, no bairro Boa Vista. Essas ruas, elas estão esburacadas e com desmoronamento causado por desaterros irregulares. A outra indicação, a de número 072, é oriunda da quinta-feira, dia 19, que o prefeito Ângelo Schecker e eu estivemos lá no bairro Rua Nova para a posse do atual presidente de bairro, senhor Wallace, e ao término da reunião, os moradores solicitaram que se fizesse indicação ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto para que providenciasse a capina da rua, bem como a colocação de contêineres e designação de garis para o mencionado bairro. Segundo eles, lá está sem contêiner e está sem varredores de rua. Boa noite a todos. Não, tem uma outra... E a outra indicação que eles... 073 foi para a colocação de abrigos nos pontos de ônibus, também no bairro Rua Nova. Boa noite. Em votação, as proposições avulsas. Também quero falar, senhor presidente. Nossa. Você me deu essa lista aqui? Desculpa. Não. Desculpa, fui eu que passei 2 listas para o vereador. Para o uso, vereadora Maura Fontinelli. Logo depois, vereadora Heloísa. Já falou. Boa noite. A minha reivindicação na via alternativa que eu pedi é porque a alternativa fecha às 20 horas. Aí eu pedi para mandar um ofício para a Nilda, né, a reitora, que pudesse essa rua, a via alternativa, em vez das 20 horas, fechasse às 23 horas. Porque alunos que circulam pela universidade, professores, e para voltar, para vir embora, lá no bairro, então, para não ter que dar a volta na cidade, para não fazer um trajeto mais longo, para que a via alternativa se fechasse às 23 horas. E a outra reivindicação que eu pedi foi na Cristóvão
Cristóvão Colombo, lá no bairro João Brás. Eu estava pedindo para o prefeito, que ele está aqui hoje, o cheque, que olhasse com carinho para fazer a pavimentação asfalto, a transição de maior segurança de motoristas e pedestres idosos, que circulam até chegar à Igreja Católica da Cristo Reis. E a outra reivindicação também é asfalto na rua Antônio Santana Gomide, aquela rua que tem ali no bairro de Ramos, que em cima da casa do antigo Antônio Cheque, que é aquela viradinha ali, está muito ruim a rua, muitas pedras estão ficadas, e para virar a esquina, para subir o morro, está muito ruim. Então, que olhasse com carinho também para ver se punha asfalto nessa rua Antônio Santana Gomide. Só isso. Obrigado. Vereadora, só um segundinho. Obrigado pela parte. Já entrei aí na fala de Vossa Excelência. Só quero parabenizar e chamar de novo a atenção para a questão da sua primeira indicação, que é a abertura da via alternativa. Essa é uma reivindicação antiga, né? Também já fiz isso em 2009. Espero que tenha sucesso. Quero parabenizá-la. Realmente, Vossa Excelência tem razão. Quem mora naquela região ali de Santo Antônio, Cantinho do Céu, poderia ter mais acesso. A universidade diz que há um problema de segurança, que ela não dá conta de olhar, mas eu espero que tenha sucesso, um novo diálogo, um novo executivo, para ver se a universidade realmente se sensibiliza e lá tem filmadoras e etc., quem sabe realmente possa abrir aquela via para que a população tenha acesso. Obrigado. Falou. Mas era só isso que eu tinha que falar, né? E é só isso, mas eu acho que, conversando, tudo é entendido, porque aquela via lá, igual estou falando, aí foi junto da prefeitura com a universidade, né? Tem uma parceria. Então, eu acho que o prefeito mais a reitora entrem, em acordo. Eu acho que, para o bem de Viçosa, para melhor para a cidade, eu acho que ela vai entrar em acordo. Boa noite, obrigada. Obrigada, vereadora Maura Fontinelli. Com a palavra, o vereador Paulinho Brasília. Boa noite mais uma vez a todos. Eu gostaria que Vossas Excelências aprovassem a minha indicação, porque ontem a nossa Comissão de Direito do Consumidor, nós recebemos aqui a presença dos senhores Walter Martins, representante da área comercial da Vivo, e o senhor Ricardo Mascarenhas Diniz, Relações Institucionais da Vivo. Nós estamos recebendo há muito tempo várias reclamações em relação a sinais das operadoras de telefonia celular. A Vivo instalou, na última, tem uns 15 dias, mais uma torre de telefonia celular lá em Cachoeirinha de Santa Cruz, em Cachoeirinha. E está havendo várias reclamações em relação ao sinal. E aí nós não entendemos o porquê. Então, hoje eu pedi o meu Motolink para ir lá fazer um teste e não funcionou. E eu tinha combinado com o seu Ricardo Mascarenhas, Relações Institucionais, que nós íamos fazer o teste. Falei, não, vai lá e faça, porque você vai ver que vai funcionar. E não funcionou. Aí eu liguei para ele e ele falou, não, Paulinho, o negócio é o seguinte. E aí eu não sabia, e é importante passar isso para a população, que em determinados setores de nossa cidade, a telefonia funciona com 3Gs. E é o caso, por exemplo, de Cachoeirinha. Viçosa funciona 2G, 3G, 1G. Cachoeirinha só 3Gs. Então, quem tem o celular em Cachoeirinha de 2G vai ter dificuldade para falar. Foi o caso do meu repórter hoje. E aí eu fui à tarde, fiz o teste com o meu celular e perfeitamente funcionando como se fosse linha local. Então, eu estou fazendo uma indicação agora, e numa reunião ordinária, todas as operadoras, Oi, TIM, Claro e Vivo, estarem aqui para serem sabatinadas por nós, para que possam melhorar este sinal. Porque realmente, não só a Vivo, mas outras operadoras, a Oi, TIM e Claro, também estão devendo explicações. Eu gostaria dessa aprovação. E aí, a Vivo mandou aqui um comunicado informando sobre o que eu acabei de falar. Conforme conversamos, a Vivo ativou sua cobertura 3G em Cachoeira de Santa Cruz. A tecnologia 3G é uma evolução do 2G e permite aos clientes acessar a internet, baixar fotos, vídeos, fazer downloads, ter acesso a redes sociais, tudo isso com maior velocidade, para aproveitar os serviços que a Vivo oferece, como internet, tal. Então, é necessário, eles falam aqui, ter um aparelho 3G.
as revendas mais próximas, tal, e eles falam tudo isso aqui. Então, Cachoeirinha de Santa Cruz, vocês vão ter um sinal perfeito se o aparelho for 3G. Ok? Muito obrigado. Com a palavra a presidente Marilange. Então, colegas, aqui, rapidinho, duas questões. A primeira questão em relação à audiência pública, o requerimento da audiência pública feito para a região ali do bairro Inconfidência, já numa discussão junto com a Univiçosa e o vereador Paulinho Brasília, desde o ano passado, ainda quando fazia parte da Comissão de Direitos Humanos. Hoje, já na presidência, mas com um compromisso assumido junto à Univiçosa, logo depois daqueles problemas que nós tivemos, que a população viveu em relação à segurança, à falta de segurança, aqueles tiroteios que ocorreram, né, naquela região. Então, ficou agendado já para esse ano a audiência pública dentro da instituição. Então, fica aqui, né, essa é uma discussão e também já é uma parceria, né, dessa casa nessas discussões. Então, fica o pedido para a aprovação dessa audiência pública. Além disso, mesmo em contato com o secretário de governo, essa semana em conversa, falamos um pouco sobre o plano de carreira, no geral, mas quem sabe que eu cheguei nessa casa desde 2013 com a discussão do plano de carreira dos professores, né? E algo que, até se nós formos discutir enquanto evolução, é um documento já muito mais avançado nesse sentido, uma vez que ele foi feito aí, né, em fevereiro do ano passado, ele já tinha passado por toda uma reformulação. Então, peço, né, encarecidamente ao prefeito municipal, né, aos secretários envolvidos com esse plano de carreira, nessa casa onde tem hoje, né, vários educadores, que a gente possa valer nosso grande desejo de ter o plano, principalmente o plano de carreira dos servidores da prefeitura como um todo, mas também aqui com um foco e um olhar para o plano de carreira dos professores. Fico muito tranquila em dizer isso, porque hoje a própria mãe do prefeito é uma professora aposentada da rede municipal, e eu sei que eu vou cobrar daqui, mas que ela também vai cobrar de lá, né? Então, vamos cobrar coletivamente e vamos, né, atender essa demanda que é tão essencial, de um plano de carreira que foi construído em 99 e que precisa ser revisto, precisa ser mudado, e as expectativas elas ficam, uma vez que hoje nós temos profissionais de 30 anos de serviço, ainda dentro da sala dando aula, esperando completar idade, e assim, várias situações em que ainda não existem e nem aparecem na demanda atual da educação. A educação ela evolui, e com essa evolução, o plano de carreira ele não acompanha as necessidades. Então, fica aqui, sim, o pedido, né, da presidente da Câmara, da vereadora, mas também da educadora da rede municipal, o desejo e a espera e a certeza de que o plano de carreira vai chegar a essa casa e que nós vamos ter o prazer de trabalhar, de debruçar em cima dele, mas principalmente de aprová-lo e de ter orgulho de dizer que nesse mandato foi aprovado o novo plano de carreira dos educadores de Viçosa. Pois não, vereadora? Marilângia, você falando sobre, né, o plano de carreira dos funcionários da prefeitura, como também da educação, né? Então, nós aqui, muitos funcionários, como tem aqui Heloísa, o Jorge Josino, e nós que somos educadoras, né? Então, você tem mais uma aqui na Câmara para nós lutarmos pelo plano de carreira dos professores. Tá? Obrigada. Obrigada, vereadora. É só por hoje. Obrigada.
Não havendo mais inscritos para discussão. Pois não, vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhor presidente. É o seguinte, eu sei que nós vamos votar os requerimentos, mas eu não sei se eu comi mosca aqui, eu não entendi muito bem nem o primeiro e nem o segundo requerimento que veio da Secretaria de Governo, assinado pelo Luciano Piovesan. Só queria saber do que se trata, porque... Requerimento? Ele leu alguma coisa dentro dos requerimentos. Só era uma... Obrigado, na verdade, eu quero esclarecimento meu, eu não tive a oportunidade de perguntar lá no cafezinho. na verdade, a Secretaria de Governo, ela tem tido cuidado de cada requerimento em que é feito nessa casa, pelos vereadores, ela manda a resposta. E algumas respostas, a presidência encaminha direto ao vereador que solicitou. Como esses requerimentos que foram lidos aqui, são requerimentos que a presidência não teve conhecimento, nós não conseguimos ver quem é que tinha requisitado o documento. Então, a leitura foi feita como prestação de contas do requerimento. Certo, vereador? Então, podemos partir para a votação das proposições avulsas. Em votação, vereadoras e vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Senhor secretário, vereador Hélder Evangelista, vamos então para o projeto, a discussão, e a votação aos seguintes projetos. Projeto de lei número 002/2015. Dispõe sobre a vedação da realização do trote em vias e logradouros público no município de Viçosa. Projeto em discussão, o vereador Luiz Eduardo, que não está presente hoje, não está aqui, mas tem o Alexandre Valente e o Sávio José. Pois não, vereador, professor Idelmino. Obrigado, senhora presidente. Na verdade, eu estou fazendo uso da palavra pedindo aos autores do projeto que retirasse o projeto de votação, porque ele não passou pela Comissão de Educação da Câmara. Entendi. Eu sei que hoje a CCJ ela é responsável por verificar o objeto central do projeto e, de acordo com a afinidade das comissões, isso é passado para as comissões, é discutido dentro da comissão afim e logo depois vem para o plenário. Então, a CCJ não encaminhou esse projeto para a Comissão de Educação, então eu faço aqui a solicitação, fazendo a sugestão, na verdade, e o pedido aos autores para poder retirar de pauta para que seja feito o trabalho da comissão, cujo objeto aqui central tem a ver com a Comissão de Educação. Obrigado. Pois não, vereador Alexandre Valente. Aceito, excelência, a solicitação, o pedido do vereador. Tá. Eu, como dos autores, vou retirá-lo de pauta. Tá, como presidente dessa casa, eu gostaria que ele fosse retirado de pauta, mas que ele voltasse na semana que vem, até porque nós temos aí o início das aulas e o trote a partir de 3 de março. Então, que a gente pudesse também conseguir aprovar e ter uma lei já determinando em relação a isso. Então, fica aqui também o pedido dessa presidência que seja encaminhado e venha de retorno para a mesa. Obrigada. Dando continuidade, senhor secretário. Projeto de resolução 001/2015. Altera a resolução número 015/2009, que dispõe sobre o pagamento de diárias e da outras providências. Autoria, a mesa diretora, Marilange Santana Pinto Coelho, Carlito Alves dos Santos e Hélder Evangelista. Tem que colocar na tribuna? Eu tenho que ir lá na tribuna falar o projeto? Do projeto? Posso? Não. Bom, esse projeto é uma discussão feita em reunião interna nessa casa. É um projeto feito, uma discussão feita em reunião interna já no mês de janeiro, revendo a questão das diárias, do valor das diárias. Foi uma discussão
muito bem recebida por todos os vereadores e entendendo o momento da crise nacional, estadual e, por que não, né, o momento que nós precisamos apertar os cintos nessa casa também, enquanto reflexo, que a gente também possa rever a diária e a diminuição do valor, né, dessa diária. Então, o projeto que aqui está, ele trata da redução do valor da diária. O projeto está em discussão. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado e aqui, já de antemão, junto à mesa diretora, podendo mesmo valorizar esse momento em que esse legislativo entende que é necessário, que a gente precise também ajustar as contas dessa casa. Lembrando aos senhores e às senhoras que esse projeto foi votado em única votação. Pois não, vereador, vamos para o próximo projeto de lei, senhor secretário. Projeto de resolução número 002/2015. Regulamenta a distribuição e utilização dos gabinetes parlamentares. Dos vereadores Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira, Carlito Alves dos Santos e o vereador Helder Evangelista, em única votação. Obrigada, senhor secretário. Também esse projeto da mesa diretora, ele, na verdade, ele regulamenta o uso dos gabinetes dos vereadores. Né? Essa é uma organização interna que essa casa precisa fazer. Eu acho que isso, de uma certa forma, organiza o trabalho de cada vereador, também fica claro para o corpo técnico dessa casa quais são as pessoas que utilizam o gabinete do vereador, a que fim, com autorização do vereador, para que a gente também nós possamos nos resguardar até legalmente disso, né, de alguém, de repente, amanhã entrar com uma ação contra a casa, dizendo que prestava serviços a essa casa. Então, o cuidado e o zelo também com a legalidade de quem presta serviço, que vem, que é um trabalho voluntário ou não, mas que a casa possa estar respaldada em relação a isso. Em discussão. Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei de resolução aprovada em única votação. Todos os vereadores estão votando? Então tá bom. Pois não, senhor secretário, vereador Helder, vamos ao próximo projeto. Projeto de resolução número 003/2015. Dispõe sobre a concessão de gratificação a servidores designados a exercer funções durante reuniões da Câmara Municipal, nos termos que especifica. Também da mesa diretora e em única votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, essa já era uma resolução existente dentro da casa. Na verdade, nós estamos fazendo uma adequação a essa resolução, atendendo, inclusive, orientação da nossa auditoria interna, né, na necessidade de que isso possa ser regulamentada de forma clara, não só para o corpo, né, os vereadores dessa casa, como corpo técnico, também para a população. Então, na verdade, essa já é uma resolução, o jurídico da casa só acertou a resolução para estar de acordo com o Tribunal de Contas, para que a gente não trabalhe fora da legalidade. Então, é só nesse sentido que essa casa se orgulha também de ter uma assessoria jurídica, já do doutor Randolfo, que é muito cuidadoso e zeloso, principalmente no compromisso
com a mesa diretora e com a presidência dessa casa, que responde, né, legalmente pela casa. Então, a preocupação é que nós possamos acertar e estar trabalhando dentro da legalidade. Fica aqui o meu agradecimento ao nosso assessor jurídico, doutor Randolfo. Em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de resolução 003/2015 em única votação. Pois não, senhor secretário, vereador Helder Evangelista? Projeto de resolução número 004/2015. Dispõe sobre a contratação de estagiários pela Câmara Municipal de Viçosa. Também em única votação, e o projeto é da mesa diretora. Pois não, vereador Lidson Lenner. Em discussão o projeto. Senhora presidente, em cima desse projeto de resolução, eu tinha proposto uma emenda, e a emenda não está aqui. Essa emenda diz tem a ver com o valor que é pago de vale transporte, que não tinha valor. Aí eu apontei que seria colocar um percentual do salário mínimo, hoje em torno de 7%. Eu tinha apontado essa emenda. Ah, eles acrescentaram? Cambate de copião, hein? Então tá bom, obrigado. Então, o vereador, ele apresentou a emenda, mas ele não foi lá assinar a emenda. Como a mesa diretora estava construindo, e na verdade, com total respeito ao senhor vereador Lidson Lenner, que contribui com isso e que, ao mesmo tempo, fazia parte da mesa diretora anterior, imaginamos que era uma situação de sugestão e, com certeza, a assessoria jurídica, junto com a mesa diretora, aceitou e deixou o nome do vereador Lidson Lenner de fora. Algum problema, vereador? Não, senhora, se colocou 7%, estou satisfeito. Tá certo. Na verdade, é porque o valor, né, que regulariza os estágios da Câmara é de 50% do salário mínimo, e o vereador achou importante colocar 57% para respaldar a questão do auxílio transporte. Do auxílio transporte, 50. Porque, na verdade, vereadora, era R$50. Isso. Né? Aí, para a gente não colocar todo ano, ter que mudar esse valor, um percentual do salário mínimo, né, que estiver vigente, no caso aí não seria 57%, apenas 7%. 50% para a remuneração, né, do estagiário, mais esse 7% com relação ao transporte, que de 50 passou para 57 ponto alguma coisa. Isso. Em reais. Porque, na verdade, aí com essa sugestão, a mesa diretora já regulamentou a questão do auxílio transporte também. Né? Ao invés de deixar nos R$50, trabalhou com 7%. Essa também é uma necessidade dessa casa em regulamentar. Pois não, vereador, professor Idelmino? Obrigado, senhora presidente. No sentido de colaborar um pouco mais com o projeto, em relação à vigência do projeto, que eu tenho a preocupação, porque nós já fizemos, né, a escolha dos estagiários, né, sempre pensando exatamente na área de atuação do estagiário, seguindo a lei do estágio, né, que realmente ela veio para poder respaldar esse tipo de conduta pelos órgãos públicos, e nós estamos tendo já os serviços prestados por parte desses estagiários desde o início do ano legislativo nessa casa. Né? Aí eu gostaria de saber da senhora presidente, da mesa diretora, né, em relação a esse período já que os estagiários estão prestando o serviço, se a lei ela já contempla esse período, ou é a partir desse momento de aprovação, ou vai colocar em vigor, respaldando esses dias anteriores, que já está sendo feito o trabalho legislativo, por favor. Sim, eu quero também, né, tem coisas que eu vou saber responder como presidente, tem coisas que não. Então, o meu assessor jurídico é que vai saber responder, senhor
o doutor Randolfo, a dúvida do vereador é que nós estamos aqui hoje votando a resolução 004, que estabelece a questão do estágio mais os 7% do Vale Transporte. Qual é a dúvida dele? Se isso nós vamos fazer retroativo ao momento em que os estagiários começaram a prestar serviço, que foi o início de fevereiro, ou se essa lei vai entrar em vigor e como fica a situação anterior. Sabonete, faz favor de levar um microfone para o meu assessor jurídico aqui, que hoje está de terno, muito alinhado. Os contratos que já foram feitos esse ano, já foram feitos nos valores da atual resolução. Então, não vai haver nenhum prejuízo para os estagiários. Porque a resolução atual contempla os mesmos valores. Então, com relação ao valor, não está tendo alteração nenhuma, não. Obrigado, então, senhor assessor jurídico. Vereador professor Idelmino, se sentiu contemplado na sua... Obrigado, senhora presidente, plenamente. Bom, então vamos para a votação do projeto de resolução 004/2015, que vai dispor, então, sobre a contratação dos estagiários na Câmara Municipal de Viçosa. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Resolução 004/2015 aprovada em única votação. Então, com isso, nós terminamos a votação dos projetos e vamos retornar à palavra livre do grande expediente, de acordo com a inscrição. Inscritos, nós ainda temos o vereador Sávio José, vereador Marcos Nunes, vereador Paulinho Brasília, vereador Helder Evangelista, vereadora Heloísa, e reinscrito, vereadora Maura Fontinelli, vereador professor Idelmino. Para o uso da tribuna, então, o vereador Sávio José, enquanto ele encaminha, eu quero convidar para o dia 5/3, quinta-feira, aqui nessa casa, a assinatura do pacto, né, junto às autoridades, do protocolo de violência contra a mulher. É muito importante que os senhores e as senhoras vereadores estejam presentes, o público em geral, as autoridades, para que a gente possa... chegar agora ao momento mais importante, que agora é só a assinatura, a discussão disso, uma vez que essa casa, principalmente o vereador Sávio José, vereador Alexandre Valente, participaram desses momentos, vereador Marcos Nunes, em relação a esse pacto. Pois não, vereador? Qual é o horário, senhora presidente? Às 18 horas. Obrigada. Bem, queria dar meu boa noite a todos e a todas. Não tive ainda a oportunidade de usar essa tribuna. Senhora presidenta, senhores vereadores da mesa, senhoras e senhores vereadores, aos que fizeram aqui uso dessa tribuna, ao público presente, aos funcionários dessa casa, aos que nos ouvem, nos assistem, meu boa noite a todos e todas. Eu venho aqui colocar uma situação e fico muito feliz que a gente tem aqui como plateia ilustre o seu prefeito, Ângelo Schecker, muito bem-vindo, e o senhor também secretário de governo, o senhor Luciano Piovesan. Ambos já estiveram aqui no lugar que estamos, de vereadores. Diga-se de passagem, 2 vereadores que ganharam um destaque muito grande nas suas legislaturas, e eu acho que essa posição que os senhores ocuparam permite aos senhores entenderem bem o que a gente passa aqui, já que vocês já sofreram isso na pele.
Quando a gente coloca aqui, senhor prefeito, senhor secretário, senhores e senhoras vereadores, que aquele processo de reforma administrativa chegou de forma atropelada, a gente não faz isso de forma leviana. E aí eu quero ilustrar essa situação com um exemplo. A Secretaria de Saúde, hoje, ela tem 4 vigilâncias em saúde. E a vigilância sanitária, senhor prefeito, ela tinha lá um farmacêutico, uma veterinária e um dentista. Só que não existem esses cargos na vigilância sanitária. Então, essas pessoas que estão lá estavam ocupando essas funções de farmacêutico, de veterinário e de dentista, só que sem o cargo na vigilância sanitária. O que aconteceu? Hoje, esses profissionais eles foram realocados para outra área da saúde. Então, nós temos uma vigilância sanitária, vereador João, que está sem esses profissionais. O que acontece? Para você renovar qualquer alvará de uma drogaria, uma de farmácia na cidade, você precisa da visita, vereador Helder, do farmacêutico da vigilância sanitária. E hoje, Viçosa não tem esse farmacêutico na vigilância sanitária. Por que eu estou falando isso, senhoras e senhores? Eu fui procurado por funcionários, mas principalmente por donos de estabelecimentos. Qual que é o temor deles? Assim que venceu o alvará, a prefeitura não tem como renovar o alvará. E aí, vereador Edenilson, qual que é a consequência disso? Se a farmácia não tem o alvará renovado, ela não compra medicamento. Se ela não compra medicamento, ela não tem como comercializar, a população não tem como ter acesso ao medicamento. E por que eu falo, eu retomo, então, a reforma administrativa? Nessa reforma administrativa, podíamos sim criar esses cargos de odontologia, de farmacêutico e de veterinário. Só que não tivemos oportunidade para discutir isso. A equipe da vigilância sanitária é uma equipe plena, só que ela não é plena por falta desses profissionais. Acontece a mesma coisa na epidemiologia. Os relatórios de ocorrência de óbito eram feitos em Viçosa. Por quê? Porque tinha ali uma enfermeira que fez um curso de especialização em Belo Horizonte para preencher esses relatórios de óbito. Hoje, essa enfermeira foi deslocada para a policlínica. Então, agora, esses relatórios que eram feitos aqui vão passar a ser feitos em Belo Horizonte. Totalmente na contramão do que a gente sempre pede para tirar as coisas da capital e a gente ter essa autonomia de fazer. Agora, o que acontece? Também não tem, na epidemiologia, esse cargo de enfermeira. A enfermeira que estava lá, e aí a gente pode fazer uma discussão aqui de desvio de função. Ah, mas ela estava em desvio de função. Mas se ela estava cumprindo a função de enfermeira nesse departamento, ela estava em desvio de função? Eu acho que é um debate bom de se fazer aqui. É desvio de local de trabalho ou de função? Se o farmacêutico da vigilância sanitária estava exercendo o serviço de farmacêutico, ele estava em desvio de função? Então, o que eu estou questionando aqui é que esses cargos, eles são necessários ali na saúde. E a população, vereador Geraldinho, pode pagar o preço disso no dia a dia. E hoje, por que não tem esses profissionais lá? Porque no organograma, da estrutura administrativa não existem esses cargos. Encerrando, senhora presidenta, se for interesse do executivo, o que vai ter que fazer? Mandar uma nova lei para cá, criar os cargos, fazer um concurso para ter esses cargos lá. Porque hoje não tem esses cargos. Então, a gente coloca essa situação, parece que já tem advogado no meio, é uma conversa que está lá na saúde, mas que a gente pede esse cuidado para a população não pagar por atropelos cometidos. Obrigado. Obrigada. Fará uso da tribuna agora o vereador Marcos Nunes, vereador Paulinho Brasília, que é líder do prefeito. Gostaria que o senhor se informasse, eu acho que tem condição de fazer essa informação até aqui hoje. Já tenho. Sim, pois não. Então, vereador. Depois do Marcos Nunes. Está ok. Muito obrigado, senhora presidente. Boa noite novamente a todos e todas.
Peço desculpa aqui para saudá-los brevemente, a todos que nos ouvem, assistem, a quem aqui está, as autoridades, senhor prefeito, porque tenho 4 assuntos a tratar aqui: a questão da audiência pública na quinta-feira de prestação de contas, também a nossa audiência pública sobre as águas, que aconteceu ontem, e também a reunião do plano diretor de Viçosa, loteamentos clandestinos. O tempo é curto para isso tudo, né? Quero agradecer, né, quem fez uso da tribuna, né, e cumprimentar. Acho que a nossa reunião no intervalo, né, foi extremamente proveitosa com os estudantes que estavam aqui, com o pessoal do Pronatec, foi esclarecedora numa série de sentidos. Quero fazer um convite rapidamente para toda a população de Viçosa, também comunicar aos vereadores. Às vezes são tantas coisas que passa batido, às vezes, algumas situações, mas nessa quinta-feira pela manhã, a partir das 9 horas, nós teremos a audiência pública de prestação de contas do último quadrimestre do ano passado, setembro, outubro, novembro e dezembro, ou seja, do ano, na verdade, acaba sendo do ano todo de 2014. Às 9 horas da manhã nós teremos a audiência pública do IMAS, do IPREV às 9h30, logo em seguida às 10 horas da Câmara Municipal de Viçosa, aqueles que têm curiosidade aí de quanto a Câmara gasta com vereadores e etc., que venham aqui na quinta-feira para a gente debater, o SAAI às 10h30 e, finalmente, a Prefeitura Municipal às 11 horas da manhã. A gente sempre pede desculpa à população pelo fato dessa ser uma reunião pela manhã, é uma reunião de trabalho, ideal que ela fosse um outro horário para que o público pudesse participar, mas as nossas experiências passadas é que há uma frequência baixa de público e aí a Prefeitura reclama dos seus funcionários terem que se deslocar, e nós estamos fazendo isso, portanto, no horário de trabalho deles. Mas a gente pede aí a compreensão da população e fica o convite. Rapidamente, né, a gente tem feito toda quarta-feira, já retornamos às reuniões, a reunião do plano diretor de Viçosa, e está complicado falar isso aqui, mas muito provavelmente, e aí a comunidade vai receber também o convite, estaremos fazendo as reuniões públicas temáticas de revisão do plano diretor. Aqui é só uma notícia rápida, só para as pessoas ficarem sabendo aí do que se trata. Ontem nós tivemos uma audiência pública sobre a questão da água, né, o problema hidrológico de Viçosa, e tivemos a presença do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o Comitê da Bacia do Rio Doce, também a Tereza, representante do IGAN, né, que é o Instituto de Gestão de Águas de Minas Gerais, pessoal da Universidade Federal de Viçosa, do CISAB, do Consórcio Intermunicipal de Saneamento, e também o professor Oswaldo Valente, que nos deu uma bela tarefa, uma bela palestra. Nós tivemos alguns encaminhamentos, estou sendo rápido porque estou de olho no relógio lá, e os encaminhamentos principais foi o vereador Meiquilo, que presidiu, não estava aqui no momento, acho que não está aqui agora também, mas que, para que a gente debruçasse com muito carinho no projeto de lei dele que tramita nessa casa, sobre aquela questão de cisternas, de captação de água. É um projeto bom, mas tem alguns detalhes que precisam ser vistos, né? O professor Oswaldo Valente nos chamou a atenção. Mas, principalmente, senhora presidente, todos que nos assistem, ficou muito claro na nossa reunião de ontem que, apesar da água estar sendo um problema nacional, Viçosa poderia, e há muito tempo, tenta resolver esse problema e não dá conta. Foi colocado muito claro que, muitas vezes, a população de Viçosa enxerga que a água é um problema do SAAI. E não foi gente que é representante do SAAI, né? Os estudiosos disseram aqui ontem, olha, o problema da água é um problema de todos nós, é um problema do município. Eu não tenho que pensar que o problema é com o SAAI, o problema é com todos nós. E aí eu aprendi uma coisa ontem, e aqui eu quero repassar para vocês, que é o seguinte: quando a gente paga a nossa conta de água, a gente paga basicamente 3 coisas. A gente paga pela captação que nós fazemos da água, né? A gente retira a água lá do Ribeirão, então a gente está pagando aquele custo de captação. A gente paga o custo do tratamento dessa água, né? O SAAI tem toda uma estrutura para fazer o tratamento dessa água, e a gente paga também pela distribuição da água que chega até, né? Por isso tem a taxa. Agora, ficou muito claro na nossa audiência que a gente também vai ter que pagar pela produção de água. Então, essa é uma situação. Então, a gente paga por 3 coisas e, de repente, a gente precisa pagar por 4. Senhora presidente, eu só tenho menos de 20 segundos, mas eu queria chamar a atenção ao seguinte: é necessário que a gente pegue esses encaminhamentos da audiência pública e dê sequência a isso. Por exemplo, ouvindo Viçosa, ouvindo o Executivo, ouvindo o Legislativo, para a gente conversar mais detalhadamente sobre essa questão da água
na nossa cidade. Nós vamos ter que realmente pagar pela produção, isso vai ser um custo do morador, porque falta água na bacia, de onde nós vamos buscar recursos para fazer isso, etc. Peço perdão aqui pelo adiantado da hora que já fui lá, já esgotei meu tempo, mas só para dizer que a gente precisa, talvez, fazer uma comissão com o pessoal do meio ambiente para poder decidir isso com mais detalhe. Obrigado, senhor presidente. Com o uso da palavra, vereador Paulinho Brasília, mas gostaria de dizer ao vereador Marcos Nunes que, acho que é muito importante que o Legislativo assuma, a partir da audiência pública, um posicionamento em relação a isso. Eu acho que nós conversamos internamente sobre algumas questões, que eu tenho certeza que são também possibilidades de avanço dessa casa. O vereador Carlitos Alves não está presente, mas eu acho que nós temos que fazer aí uma comissão de enfrentamento a esse momento que estamos vivendo. Já na próxima reunião, fica aqui, a mesa diretora já traz uma comissão instituída para fazer um trabalho em relação a isso. Vereador, quero parabenizar o senhor e o vereador Carlitos e o vereador Cebolinha, vereador Helder, pela iniciativa do trabalho de ontem. Pois não, vereador Paulinho Brasília, com o uso da tribuna. Perfeito. Nós já vamos direto ao assunto, para não perdermos tempo. Vereador Sávio, em relação ao que Vossa Excelência disse, a Prefeitura já tomou as providências. Talvez esqueceram de informar para Vossa Excelência que existem vários farmacêuticos dentro da Secretaria de Saúde e a Prefeitura já disponibilizou um farmacêutico para ficar junto da Vigilância Sanitária. Talvez tenham esquecido, eu peço a Vossa Excelência para esperar um pouquinho, daqui a pouco eu dou a Vossa Excelência a palavra. Talvez tenham esquecido de falar isso para Vossa Excelência. Já há um farmacêutico junto com o pessoal da Vigilância Sanitária. E existe uma comissão que está preparando um processo seletivo. Isso é para março. E aí, a gente quer aqui mostrar que nunca na história dessa cidade, nunca na história dessa cidade se fez uma gestão de recursos. Uma gestão de recursos. Nós estamos economizando aos cofres públicos uma quantia substancial. E é isso que nós gostaríamos de mostrar depois dessa reforma administrativa, que Vossas Excelências insistem em falar que foi a toque de caixa, e não foi. Não adianta sorrisos de canto de boca, que isso não me impressiona. O que me impressiona são números. São números. Nós temos aqui de janeiro a junho e de julho a dezembro de 2013 e 2014, foram 2.640.000. Olha agora, em 200 dias, 1.396.900 reais. Então, quer dizer, a Prefeitura não está brincando, o prefeito está aqui. Desde quando que essa casa viu o prefeito, secretário aqui, assistindo reunião, dando resposta à altura, falando das coisas que estão acontecendo no nosso município? Vossas Excelências estão acompanhando o que está acontecendo no transporte escolar do nosso município? Estão, porque Vossas Excelências participaram, junto com a secretária Glaucia D'Antonino, da elaboração do transporte escolar. Mas aí, olha só o que aconteceu, senhores, eu não vou mostrar a foto aqui para preservar essas pessoas. Rapidamente eu faço assim, e se Vossas Excelências quiserem, a gente tira a cópia e entrega para Vossas Excelências. Nós temos aqui, por exemplo, dois casos em que a carteirinha escolar da criança estava sendo usada por parente. E aí o que aconteceu? A Prefeitura, juntamente com a Aviação União, criaram um mecanismo que a pessoa que não é dona da carteirinha, ela é fotografada e, em seguida, a carteira é bloqueada. E isso aconteceu 6 vezes com esse caso específico e 6 vezes com esse caso específico. Essas duas pessoas vão ter que ir à Aviação União explicar por que elas estão usando a carteira escolar do filho. E aí, agora, eu me penitencio, porque no passado eu não sabia que isso acontecia e colocava no ar as pessoas reclamando da Prefeitura porque a Aviação União e a Prefeitura não estavam recarregando a carteirinha escolar. Então, estão trabalhando com seriedade. Então, nós fizemos a aprovação da reforma administrativa
para essas coisas estarem acontecendo. Nós estamos aqui felizes, queremos a participação de Vossas Excelências como oposição, mostrando o que está falho. A gente não é perfeito, sabe? A gente não é perfeito. O que tiver errado, vamos consertar. Vamos consertar. O que nós queremos é que Vossas Excelências, assim como nós, queremos fazer Viçosa crescer. Nós queremos fazer Viçosa crescer. Agora, tem gente que está querendo que Viçosa vire uma baderna. Não, gente, o prefeito está aqui, ó. Ele precisava estar aqui? Ele não precisava estar aqui. Ele está aqui, ele está correndo atrás. Vossas Excelências ficaram sabendo o que o prefeito fez em Belo Horizonte essa semana lá no Ministério do Exército? Pois é, então a prefeitura é séria, ela está trabalhando. E isso está incomodando muita gente, gente. Isso está incomodando muita gente e vai incomodar mais. Vereador professor Idelmino, Vossa Excelência esqueceu que na semana passada eu coloquei à disposição toda a documentação do carnaval. Eu falei isso aqui. Está à disposição. Vossa Excelência esqueceu disso. Está à disposição. Eu falei, pois não, perdão. Vereador Sávio pediu a palavra. Perdão, por favor. Ok, então, por favor, fique à vontade. Bem rapidamente, senhor Paulinho Brasília, vereador. Na verdade, primeira colocação, em relação ao transporte escolar, tudo isso que o senhor está colocando aí, na verdade, não está dentro da reforma administrativa, que se for um projeto que foi discutido dentro da Comissão de Educação. Nós estamos mostrando seriedade. Nós estamos mostrando seriedade. Tá, eu não estou levando para essa questão, só estou falando que o projeto que regulamentou essa condição aí, um projeto feito pela Comissão de Educação da cidade, juntamente com a Secretaria de Educação. Então, isso não tem Vereadores, a ver com... o tempo do à parte já passou, nós precisamos de passar a palavra a outro vereador para o uso da tribuna. O senhor quer se inscrever, professor? Inclusive, o senhor já está inscrito também. Sim, eu faço uso da palavra no momento oportuno. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Helder Evangelista, logo depois, vereadora Heloísa. Bem, boa noite a todos e a todas. Parabenizar aqui a nossa presidente, viu, senhora presidente, pela troca do lanche, graças a Deus melhorou muito. Né? E eu gostaria de pedir um grande favor para a população. Por favor. Pode parecer que não, acho que a população, acho que o vereador não faz nada, só fica aqui para ganhar dinheiro. E sendo que boa parte retorna para o povo. Mas o povo acho que não sabe disso. Não me façam denúncias evasivas, pelo amor de Deus. Eu tenho muita coisa para poder fazer. Eu não estou aqui para poder ficar investigando denúncias que não têm fundamento nenhum. Eu fui chamado semana passada para poder visitar um PSF. O cidadão teve a cara de pau de me ligar e falar que a médica cubana estava tratando os pacientes mal, sabe? E o que me revoltou... E graças a Deus, numa parte que eu cheguei, a médica não estava lá nesse dia, graças a Deus, que minha cara ia cair no chão. Porque quando eu fiz um comentário para os funcionários que ali estavam e para a população que estava presente ali, foram todos contra mim. De tão excelente que a médica é. Mas o cidadão me faz o favor de me pedir que vá desloca até o cantinho do céu, né? Porque acha que eu sou um vagabundo, acho que não tem mais nada para fazer. Tá? Eu peço, por favor, não me façam isso mais, que a próxima vez a coisa não vai ficar boa, não. Parabenizar e cumprimentar aqui o meu nobre colega, o Marcos Nunes, pela condução dos trabalhos ontem na audiência pública. Parabéns, Marcos. Né? Infelizmente, Marcos, são pouquíssimas as pessoas que estão interessadas com o problema da água, porque nós tivemos muito poucas pessoas aqui que vieram aqui para poder participar do debate. E sendo que a participação da população é uma participação fundamental. Mas, infelizmente, não tivemos esse prazer. Gostaria aqui também de agradecer o Magalhães, lá do Cetra, e o Montanha, por ter colocado uma placa, Sávio, pasmem, colocar uma placa de sentido proibido em uma praça. Porque toda praça que eu conheço ela é mão única. Mas, infelizmente, esses compradores de carteira,
Né? Igual já cansei até de pedir, comentar com a Polícia Militar, que se faça blitz nos cantos, em alto de morro, porque vocês vão pegar muito veículo irregular e pessoas inabilitadas. Por que não fazem? Não, eu fui obrigado a pedir uma placa de sentido proibido para uma praça para o cidadão não entrar novamente na contramão. Isso é um absurdo, isso é uma lástima. Agradecer aqui ao Executivo, hoje tivemos lá, né, junto com o prefeito, uma reunião para tratar da Semana Santa, onde fomos muito bem recebidos, eu e o grupo que participa, o grupo de teatro Minas Gerou, fomos bem recebidos e, pelo que parece, senhora presidente, nós teremos uma Semana Santa de encher as meninas dos olhos. E eu espero que isso aconteça, prefeito, que eu tenho certeza, confio que isso vai acontecer. Eu me perdi aqui na hora das proposições avulsas, eu tenho um tempinho. Ô, João, eu só quero fazer uma justificativa, porque como eu trabalhei no CETRA durante 2 anos e meio, parece que você falou em relação a cartão de portador de necessidade especial, correto? Eu trabalhei 2 anos e meio na Secretaria de Trânsito. O que acontece? O porquê que se exige um laudo médico de tempos em tempos? É o que o Paulinho Brasília acabou de demonstrar aqui com a carteira de passe escolar. Às vezes a pessoa já não está nem entre nós mais, me vê um cidadão e usa o cartão dela, para na praça aqui, fica o dia inteiro com o cartão de uma pessoa que nem entre nós mais está. Então, nada mais justo que se faça. É uma coisa que traz transtorno, eu sei que traz muito transtorno. Traz transtorno sim. Só que, infelizmente, João, é um mal necessário. Porque só assim nós podemos combater vamos dizer, a corrupção. Né? A falta de caráter da pessoa que tem a cara de pau de pegar o cartão de portador de necessidade, ou do filho, ou do pai, que já até faleceu, e fica usando os estacionamentos que temos aí. Só justificar isso aí, tá? E, no mais, muito obrigado e boa noite. Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Heloísa e, logo depois, reinscrita, a vereadora Maura Fontinelli. Gostaria de pedir aos senhores que nós estamos no momento de reinscrição, só faltam 10 minutos, o vereador Sávio José, inclusive, quer falar, então que a gente pudesse tentar cumprir esse tempo aí, para que todos pudessem falar. Quero parabenizar a eminência do senhor padre Cônego Lauro e padre Geraldo pela belíssima bênção da construção da igreja em Nova Viçosa, a nova igreja, que vai ser construída em breve. E também o povo que nos prestigiou e todos os fiéis de vários bairros de Viçosa que foram nos prestigiar a bênção da nova construção. E parabenizar também o teatro que teve lá sobre a droga. Fiquei assim, assustada, né? Como ver o acontecimento o mundo da droga. Parabenizo que o trabalho do teatro foi muito bom. Foi ali que eu vi como os assassinatos acontecem. Os artistas participaram muito bem. E que o mundo da droga não tem volta. É só 2 caminhos. É a morte e a prisão. E gostaria de parabenizar o prefeito e o secretário de governo, Luciano Povesan, e o Geraldão, pelo belíssimo carnaval que aconteceu em Viçosa. Que foi um carnaval muito bom. Que foi as crianças até os idosos. Todos participaram do carnaval. Tem tempo que a gente não vê um carnaval como este. Fiquei muito contente. Que a vida não é só trabalhar, não tem que aproveitar. Se o dinheiro vem para a cultura, é para a cultura. Se vem para a saúde, é para a saúde. Se vem para a educação, é educação. E quero também parabenizar também o Paulinho Brasília. Você, vereador, ouvi você falando na rádio sobre a carteira de estudante. Fiquei satisfeita de saber disso. Porque se o aluno tem a sua carteira para ir para o colégio, é para ir para o colégio, ir e volta. Porque a família vai usar, parente usar a carteira de filho. Isso não está de acordo.
Isso é para o aluno. Lembra, senhores pais, que a carteira de estudante é válida só para os estudantes. Obrigada, é só isso. Obrigada, vereadora Heloísa. Com a palavra, a vereadora Maura Fontinelli. Logo depois, vereador professor Edelmino, vereador Lidson Lenner. Ei, Gabi, você está aí, né? Minha filhinha querida aqui veio me prestigiar. Gente, eu queria falar agora, o Lidson, depois você olha para lá, Lidson. O Lidson, eu queria falar sobre o que você falou do ponto de ônibus, né? Eu achei muito interessante, sim, porque no final do ano passado eu falei sobre a poluição visual. Então, assim, eu acho que Viçosa tem que mudar, sim. Já chega, já dá um basta. Porque tudo vai pregando, tudo pode pregar em Viçosa, tudo pode fazer. Entendeu? Então, eu acho que quem pregou isso, quem fez no ponto de ônibus, tem que punir, tem que pagar, porque lá gastou dinheiro público, fez o ponto de ônibus, é dinheiro nosso, é dinheiro que tem que ser resguardado. Agora, vai pregando, vai enferrujando, vai fazendo tudo, eles podem fazer tudo. Se eles podem fazer festa também, eles podem pagar multa também pelo que eles estão pregando no ponto de ônibus em lugar indevido. Entendeu? Então, eu acho assim, você falou, você lembrou, foi um lembrete muito bom e nós estamos juntos para isso aí, tá? E eu queria agradecer ao nosso prefeito, ao nosso querido Ângelo Cheque, que está sempre aqui presente, né, na nossa casa. E também hoje eu fiquei muito feliz com a visita que eu fiz lá na prefeitura com o senhor Zé Camilo, né, no bairro João Brás, e que ele foi fazer alguma reivindicação e o prefeito mostrou todo o desempenho com ele e falou que possível vai fazer tudo na medida possível. E eu queria também falar que eu estou sentindo nessa casa aqui também, é um pouco de perseguição política, assim, um fala, outro fala que negócio tem que fazer, tem que fazer. Eu acho assim que o prefeito daqui é um prefeito, que não porque eu estou no mandato dele, que eu sou vereadora, não. É um prefeito que é transparente, porque esse ano que eu tenho 52 anos, o que eu entendo de gente aqui, não tem um prefeito que fica aqui na casa, prestigiando a casa e sabendo tudo que está acontecendo em Viçosa, não. Entendeu? Então, esse prefeito, ele está vindo aqui na casa, sabendo tudo, transparente, ele está aqui para mudar a Viçosa, para consertar, para receber crítica, para receber elogio. Mas ele está aqui para, como que fala, assim, para transparência. Não, prefeito nenhum não veio para a Câmara igual ele está vindo para bater, para debater, para ouvir crítica, para tudo, não. Ele está aqui para consertar a Viçosa, tentando consertar agora partido de um lado, do outro, do partido nosso. Nós temos que se unir e vamos trabalhar para a Viçosa. Aí um fala uma coisa, o outro entorta a cara lá que está errado, que está isso. Nós estamos aqui para lutar para a Viçosa. Entendeu? Não estamos aqui de partido nem nada, não. Agora, igual ele está aqui, ele está olhando a lei. Se não for lei, ele não vai fazer, porque ele não é bobo de fazer. Entendeu? Ele está aqui assim, para lutar por Viçosa, para fazer uma coisa melhor. Igual o processo seletivo que ele está falando aí lá na saúde dos farmacêuticos. Então, ele não vai fazer um trem sem saber, não. Eu acho que, se ele está falando, ele pesquisou alguém que entende do assunto, da saúde, porque ele não é formado para isso, mas tem advogado, tem assessoria na prefeitura. Então, eu acho que deve ter, sim, a transparência e a gente saber escutar e ouvir, esperar um bocado. Porque não é na noite para o dia que vai resolver o problema em Viçosa, não. Não resolveu em 40 anos, vai resolver agora. Eu acho que a gente está aqui para resolver aos poucos, para melhorar a nossa cidade. Agora, nós somos daqui, nós temos que lutar para aqui. Se a pessoa é de fora, veio lutar, vamos lutar junto. Vamos pôr uma Viçosa bonita, uma Viçosa transparente. Entendeu? Vamos fazer uma Viçosa, ser Viçosa, né? Viçosa pelo nome, uma Viçosa, né? Então, eu acho que o prefeito aqui é para ajudar, não é para atrapalhar, não. Eu acho que crítica tem que receber, tem sim. Mas eu acho também que tem que respeitar, saber esperar, porque da noite para o dia nem Cristo resolveu o mundo. Como que vai resolver agora? Eu acho que o pessoal tem que ter calma também, não é só criticar, não. Só isso. Boa noite. Obrigada, vereadora Maura Fontinelli. Com a palavra, vereador professor Edelmino. Logo depois, vereador Lidson Lenner. E último inscrito, vereador Sávio José. Sim, dá sim. Muito obrigado, senhora presidente. Eu retorno essa tribuna para falar de mais dois assuntos, mas rapidamente dizer que quando a gente faz uma indicação nessa casa e solicita alguma documentação, nada mais a Casa Legislativa está fazendo o papel dela,
que é fiscalizar o Executivo. E nesse momento em que a Casa Legislativa fiscaliza o Executivo e comprova que toda aquela documentação que foi pedida, solicitada pela Casa Legislativa, bate realmente com a questão administrativa e questão financeira, na verdade, a gente está auxiliando o prefeito na sua administração. Porque a partir do momento que a Casa Legislativa pede a documentação e verifica que todos os atos do prefeito estão corretos, nada mais estamos fazendo o papel de respaldar o trabalho do Executivo. E todos nós que ocupamos essa tribuna aqui, em momento algum, nós estamos usando a palavra com um tom de perseguição. Na verdade, meramente, quando eu faço alguma cobrança, faço alguma solicitação aos meus colegas, é exatamente no intuito de fazer com que essa Casa Legislativa cumpra o seu papel, respeitando, então, o nosso povo e respeitando o próprio Poder Executivo, porque nós estamos aqui exatamente para somar. E, no momento oportuno, eu gostaria que o senhor prefeito, né, no momento que vier nessa casa, que ele ocupasse essa tribuna aqui e falasse se eu, vereador Sávio José, ou qualquer um vereador que se diz aqui vereador de oposição dentro dessa casa, já foi desleal com essa administração. Em momento algum, sempre estamos contribuindo. E aí, eu fui muito criticado antes do Carnaval, não vou voltar no mérito da discussão, porque eu acho que não tem necessidade, só que a partir desse momento está sendo discutido que nós, vereadores, estamos perseguindo o Executivo. Que tom de discurso é esse? Então, eu gostaria que, no momento oportuno, o senhor prefeito ele se posicionasse, esclarecesse isso, porque nada mais eu e os demais colegas estamos aqui cumprindo o nosso papel e contribuindo para o crescimento dessa cidade, para o avanço legítimo e o avanço transparente. Então, eu quero que aqui, da mesma maneira, né, eu seja respeitado quando eu faço uma indicação solicitando algum documento junto ao Poder Executivo. E aí eu quero falar aqui rapidamente dos dois assuntos que eu tenho para tratar. O primeiro, e aí eu gostaria que essa casa, sendo uma casa educadora, né, nós temos vários professores aqui, que se atentasse para um problema extremamente sério e que aí eu vou, no momento oportuno, chamar uma reunião junto à Comissão de Educação dessa casa para que a gente solucione de uma vez por todas. Nós temos nesse município em torno de 120 estudantes que estão em salas multisseriadas. E aí começa a cobrar, senhora presidente, mais policiamento para o município, querendo combater exatamente com a repressão final, que eu entendo que é assim, quando faz uso de policiamento para brecar a violência, e se esquece que, no fundo, o problema não pode ser resolvido dessa maneira, né, com a repressão da violência. É no momento bem anterior e o momento da educação. E aí, o nosso município, né, aproveita aí a presença aqui do secretário de governo e do senhor prefeito para cobrar. É uma cobrança que eu acho que essa casa aqui tem que fazer juntamente com a Comissão de Educação. Não podemos ter, em 2015, mais de 120 alunos em salas multisseriadas. Né? O maior recurso que vem para esse município é para a educação. E aí, nós vamos finalizar 2015 nessa situação de termos mais de 120 estudantes nessa situação de sala multisseriada. Isso é a degradação do professor, é a degradação da educação, é a degradação do estudante. Está ceifando a oportunidade futura desses estudantes. Então, senhor prefeito, eu vou ser bastante decisivo. Que bom que o senhor está aqui, porque essa cobrança, caso o município não resolva, né, no diálogo, que é isso que eu estou propondo, o encaminhamento vai ser para o Ministério Público, para fazer com que o município cumpra o papel dele. E aí eu vou estar perseguindo Vossa Excelência? Não vou estar perseguindo Vossa Excelência, não. Eu vou estar, na verdade, cobrando um direito do povo, um direito de atendimento do que é básico, que é a educação. Senhora presidente, eu tinha mais um assunto para tratar, mas isso pode esperar a semana que vem. Agradeço a atenção de todos. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Lidson Lenner. Antes disso, gostaria de falar, senhor prefeito, que o senhor não precisa usar a tribuna dessa casa.
né? O senhor está convidado a vir fazer parte dessa mesa diretora, inclusive porque o senhor, como chefe do Poder Executivo, não é convocado a vir nessa casa, mas será convidado e teremos o imenso prazer em recebê-lo na mesa diretora. Não, nós vamos fazer um convite formal ao senhor, né, numa próxima reunião, até pelo adiantado da hora. Tá? Se o senhor quiser ficar aqui do meu lado, compondo a mesa diretora, fica à vontade. Pois não, vereador Senhora Lídio presidente, Somene. obrigado. Na minha reinscrição, o último assunto, na última quinta-feira estive lá no gabinete do professor Bandeira, lá no SAAI, um agendamento que foi até antes do carnaval, foi feito antes do carnaval e estive lá. Dois assuntos. Bom, o assunto é único, na verdade, sobre a água. Né? Fui lá pegar lá com eles um encaminhamento do projeto Amigos da Nascente. Bom, infelizmente o professor Bandeira disse que pelo projeto ser tão completo, ele não tem como ser aplicado em Viçosa. Então eu até estranhei um pouco, foi um projeto ser tão completo, como que não tem jeito de ser colocado em prática em Viçosa. Bom, enfim, segundo ele é um projeto burocrático, que teria que ter melhorias, o SAAI já tem os projetos dele, então, infelizmente a gente queria uma outra resposta, um acompanhamento, mas foi essa a resposta que eu recebi, que o projeto é muito completo, muito bom, por isso não tem jeito de colocar em prática. E outra coisa é por relação à lei existente hoje no município, que por multa, para se multar as pessoas que desperdiçam a água. Essa lei hoje ela diz que é para consumo humano. Então, dentro de várias alterações, que eu levei até ele também, para a gente não chegar com uma lei aqui, depois chegar no SAAI, mas essa lei para o SAAI é inviável, uma alteração que foi feita. Então, a gente também eu também tratei disso com ele, dessas alterações. Porque você tem uma ideia, hoje, para você vir a aplicar a multa em um consumidor que desrespeita a nossa água, joga a nossa água fora, o fiscal tem que flagrar essa pessoa 4 vezes. Primeiro, a pessoa vai lá, já é difícil flagrar, né? Quase que você nunca que pega. Vai e fala, ô minha filha, faz isso não desperdiça água não. Aí vai embora. Aí na segunda, eu te falei, vou ter que te dar uma notificação. Aí na terceira, olha, infelizmente, é a última notificação que eu te dou. Na quarta, é que se aplica uma penalidade. Então, nessa discussão com o professor Bandeira, as alterações que eu pretendo fazer, né, para ser mais rígida essa fiscalização e também essa punição, eu deixei com ele lá, né, através de um feedback que fizemos, conversamos bastante a respeito disso. Então, passar para os senhores como que foi essa tarde lá, a gente conversando, inclusive a assessoria de comunicação esteve me acompanhando lá, para que a gente possa cuidar com mais carinho das águas de nosso município, que são tão poucas. Obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra, Sávio José. Obrigado, senhora presidenta. Eu volto porque não podia deixar de comentar as palavras aqui do líder do prefeito. Primeiro, para eu vir aqui para essa tribuna colocar essa situação, vereador Edelmino, eu liguei hoje na Vigilância Sanitária, às 15 horas, perguntei, a situação continua do mesmo jeito? Sim. Então, a informação que foi dada aqui, que a situação já está contornada, não procede. Liguei hoje na Vigilância Sanitária e me falaram que está com esse problema, sim. O senhor prefeito, depois que eu falei, ele me chamou aqui num canto, falou que recebeu os farmacêuticos hoje na prefeitura. Comentou comigo, falou, foi minha última reunião do dia. Então, a situação ela não está resolvida. Se ele resolveu hoje os farmacêuticos. E muito nobre do senhor prefeito, ele falou comigo aqui, não sabe, teve falha, sim, e nós estamos tomando todas as providências para corrigir a falha. Isso é muito nobre, senhor prefeito. Porque o senhor, como eu, como todos aqui, somos humanos, e tem falha, sim. Agora, o que a gente fica triste
é de qualquer colocação que a gente faça aqui contra o Executivo, no sentido de alertar e de não faltar, por exemplo, medicamento à população, ser tido como perseguidor. Aí começa a falar da seriedade do prefeito. Quem aqui falou da seriedade do prefeito? Do senhor secretário de governo, do senhor secretário de saúde, que é colega nosso. O cerne do debate nunca foi esse. Ah, o seu prefeito está aqui, que bom. Quem falou aqui que o prefeito não é presente? O que nós estamos falando é que teve falha. Isso é fim do mundo? Se for, eu peço aos senhores e às senhoras que deem outro destino para esse vereador que vos fala, porque eu falho muito. E eu acho que é nobre você reconhecer falha. E você justificar falha falando de outro assunto, eu não entendo. Ah, porque não pode criticar a reforma administrativa porque teve economia no transporte escolar. Não entendo. Eu dou todos os méritos da economia do transporte escolar à Secretaria de Educação, que fez um trabalho belíssimo ano passado. A vereadora Marilã está de prova. Reuniu todos os departamentos, chamou o Conselho Municipal de Educação, Comissão de Educação dessa casa. A lei veio para cá, eu não sei se os senhores vão se recordar. Não gosto de ficar falando de mim, não, mas sabe quem foram os dois vereadores que mais defenderam a lei do transporte escolar? Esse que vos fala, e vereador Edelmino. Na época, oposição ao prefeito Celito, teve vereador da base que questionou a lei, total legitimidade, não tem problema. Eu e o Edelmino pegamos a lei para defender aqui, e o resultado está aqui agora. E que bom que o município tem economia. Porque aí não é o Ângelo Cheque, não é o Luciano, é o Sávio que tem economia, não. É o município, é o povo de Viçosa. Isso é muito bom, vereador Helder. E eu defendi essa lei na época porque eu achava, tinha convicção, pelos debates que eu participei, que traria economia para o município. A vereadora Marilã participou muito desse debate também na Comissão de Educação. Agora, o que eu coloquei aqui é um fato. É um fato. Você precisa desses cargos na Secretaria de Saúde. Podia ter contemplado eles na reforma administrativa e não foi contemplado. Ah, vai fazer processo seletivo. Ótimo. Eu falei aqui de concurso público, eu estava equivocado. Pode ser sim para o processo seletivo. Agora, tem que mandar a lei para essa casa para criar os cargos. Essa lei já está aqui? Não está. Então, como que o problema está resolvido? Então, gente, nós temos que ter aqui maturidade, serenidade, de saber discutir os problemas. O dia que eu chegar aqui e fizer uma crítica descabida ao Executivo, que me corrijam. Agora, o dia que a gente faz uma crítica construtiva, apontando um problema que é real, que a gente tenha esse discernimento de, a partir dessa crítica, resolver a situação. E, mais uma vez, senhor prefeito, parabéns, que o senhor me falou que, sabe, teve falha e nós estamos fazendo tudo agora para resolver a falha. Ótimo. Com isso, eu me dou por satisfeito, Edenilson, porque eu queria apontar aqui é que a situação não pode ficar do jeito que está. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, vereador Sávio José. Vereador Paulinho Brasília, o senhor ainda precisa de 1 minuto? 1 minuto, tá, vereador? Coisa simples, eu acho que ficar usando discurso agora que a gente está defendendo o prefeito toda hora, isso é bobagem. Isso é conversa para boi dormir. A gente está aqui para trabalhar sério como vossas excelências, como todo mundo. Eu acho que o que vocês estão tentando fazer é desqualificar o nosso trabalho. Todos nós aqui temos a responsabilidade de defender o seu lado. Vocês estão defendendo de vocês, nós estamos defendendo o lado da população. O que não pode é toda hora você estar falando que, não, porque a situação, não sei o que. Para com isso, gente. Nós estamos aqui para trabalhar em prol de Viçosa. O prefeito foi humilde, sim. Reconhecemos nosso erro, beleza. Qual é o problema? Aí você faz um escarcéu com isso aqui, bobagem. Vocês não erram, ninguém erra. A presidente não erra. A presidente Dilma não erra. E a energia nossa? Por que vocês não falam disso aqui? Traz aqui a energia nossa, cadê? E aí, ninguém erra. Boa noite. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada esta reunião.